Percebo, com a lucidez quase doentia, que talvez exista de algo profundamente cruel no fato de certas datas possuírem vontade própria. Meu aniversário sempre teve. Desde a infância, ele se aproxima, não como comemoração, mas como sentença previamente redigida em alguma repartição burocrática do destino. Um documento carimbado em silêncio, impossível de recorrer. Há pessoas que aguardam o aniversário como quem espera a primavera depois de um inverno longo. Eu o aguardo como quem escuta passos atrás da porta durante a madrugada. Lentamente, inevitavelmente. O pior não é o dia em si, é a sua aproximação. O modo como ele começa a contaminar o mês inteiro, alterando o peso do ar, a temperatura das manhãs, o ritmo do coração. Antes mesmo de existir no calendário, ele já existe dentro de mim e cresce como um mofo em parede úmida, como ferrugem avançando sobre a tinta intacta. Às vezes imagino com um desespero absurdamente infantil, mas sincero, que em algum ano ocorra um erro grotesco, um capricho administrativo do universo e aquela data simplesmente desapareça. Que alguém a apague do calendário como quem remove um número defeituoso de uma máquina antiga. Que o mundo siga adiante, sem perceber sua ausência, enquanto eu, pela primeira vez, respiraria sem antecipação, sem contagem regressiva. Mas o dia retorna, sempre retorna, pontual como as doenças hereditárias. E eu continuo aqui, observando-o surgir no horizonte com a mesma impotência de quem assiste do convés a colisão acontecendo em câmera lenta, sabendo que nenhuma mudança brusca de direção salvará o casco. Eu ainda estou aqui, ainda ajoelhada entre os escombros das minhas próprias décadas, recolhendo os cascos das 30 versões de mim que ficaram espalhadas pelo caminho. Algumas morreram cedo demais, outras apodreceram lentamente sem que ninguém percebesse o cheiro. Há pedaços meus em anos que nunca terminaram de fato, apenas foram empurrados para frente, como móveis cobertos por lençóis em uma casa abandonada. E então chega o aniversário. As pessoas cantam como se fosse uma travessia vitoriosa, enquanto eu sinto apenas o peso burocrático de ter sobrevivido mais um ano dentro de mim mesma. Não há catarse, não há epifania luminosa, apenas essa exaustão antiga de continuar existindo apesar de tudo. Me recordo o ano em que deixei de ver essa data como as outras crianças, que acreditam em aniversários como quem acredita em mágica, e eu os observo como quem observa uma cicatriz reabrindo na mesma data, todos os anos, com uma pontualidade quase religiosa. Talvez exista algo profundamente defeituoso em mim, ou talvez exista apenas honestidade demais, porque a verdade é que nunca consegui transformar completamente a dor em linguagem otimista. Parte de mim continua parada nos corredores frios da infância, esperando que algum inverno finalmente passe, enquanto outra parte, agora mais madura, tenta desesperadamente decorar a casa para que ninguém perceba a neve caindo do lado de dentro. Aqui estou eu, aos 30 e quase 1 anos, tentando compreender por quais caminhos secretos, por quais misericórdias silenciosas e invisíveis, meu corpo ainda se sustenta de pé. E meu espírito, apesar de tantas ruínas atravessadas, ainda conserva alguma luz. Tento remontar os fatos como quem recolhe cacos de um vitral antigo depois de uma tempestade, buscando lógica, mérito, disciplina, genética, acaso, qualquer explicação humana que alivie o desconforto de admitir aquilo que talvez seja a única resposta honesta. Não fosse o amor genuíno de Deus Pai por mim. Porque olhando de perto, e só eu conheço verdadeiramente os corredores internos da minha alma, não há argumento suficientemente técnico ou racional que explique todas as vezes em que fui preservada de mim mesma. Há pessoas que sobrevivem aos acidentes do mundo. Eu sobrevivi, sobretudo, às colisões invisíveis que acontecem dentro do peito.
Sobrevivi aos períodos em que a mente se transformava numa casa sem janelas, aos dias em que levantar da cama parecia uma violência contra o próprio corpo, às noites em que o silêncio fazia mais barulho que a cidade inteira. Sobrevivi às minhas distrações, aos meus excessos, às minhas fugas elegantes, às máscaras que usei para parecer forte, enquanto lentamente desmontava por dentro. E ainda assim aqui estou, com cicatrizes, sim, com fadiga acumulada nos lugares onde ninguém vê, com memórias que ainda queimam quando tocadas, mas inteira de uma maneira quase inexplicável. Inteira não porque jamais fui quebrada, mas porque houve mãos pacientes recolhendo minhas partes, enquanto eu mesma já não acreditava valer o esforço. Talvez a juventude nos faça acreditar que somos autores absolutos da própria história. Achamos que cada conquista é consequência exata da nossa inteligência, da disciplina, do talento ou da coragem. E existe alguma verdade nisso, claro. Deus sabe o quanto lutei, o quanto suportei calada para proteger pessoas que sequer perceberam o preço pago em silêncio. O quanto me reconstruí inúmeras vezes sem plateia, sem aplauso, sem alguém segurando a minha mão. Mas existe uma camada mais profunda da existência que só se revela depois de certas dores. A percepção humilhante e ao mesmo tempo bela de que houve amor me sustentando quando eu já não tinha força suficiente para sustentar a mim mesma. Hoje percebo que muitas das portas que se fecharam me salvaram. Muitos atrasos eram livramentos vestidos de frustração. Muitas perdas impediram destruições maiores que eu ainda era incapaz de enxergar. E quantas vezes reclamei da ausência de Deus, justamente nos períodos em que Ele mais silenciosamente me carregava no colo, como um pai atravessando um filho febril pela madrugada. Porque o amor de Deus raramente se manifesta apenas nos milagres cinematográficos que gostaríamos de testemunhar. Às vezes, ele aparece no simples fato de ainda existirmos depois de anos emocionalmente insustentáveis. No fato de o coração continuar macio, apesar das decepções. No fato de ainda conseguirmos amar, criar beleza, fazer planos, rir sinceramente em alguns momentos, sentir ternura diante de coisas pequenas. Há pessoas que continuam respirando, mas morreram por dentro há décadas. E eu, apesar de tudo, continuo viva por inteiro, de alguma maneira misteriosa. Quando olho para trás, vejo quantas versões minhas poderiam ter se tornado irreversíveis. Vejo quantas vezes flertei com um vazio, acreditando que conseguiria administrá-lo sozinha. E mesmo assim houve uma espécie de misericórdia insistente me perseguindo pelos corredores da vida, como alguém deixando uma luz acesa na varanda enquanto espera a filha voltar, tarde da noite. Talvez seja isso que mais me desmonta ao pensar em Deus. Não sua força, mas sua insistência. A insistência absurda de continuar amando alguém que, mesmo quando esse alguém se afasta, se distrai, se perde, duvida, reclama, endurece o coração e tenta viver como se pudesse existir independente da fonte. Há algo profundamente constrangedor em perceber quantas vezes fui sustentada sem agradecer, fui protegida sem perceber ou em quantas vezes pedi respostas enquanto o maior milagre já acontecia silenciosamente. Eu não havia sido abandonada. E não, eu não falo de uma vida perfeita, longe disso. Há dores que ainda carrego sem entender. Orações que pareceram encontrar teto em vez de céu. Feridas antigas que às vezes voltam a sangrar sem aviso. Pessoas que perdi antes do tempo. Sonhos que morreram sem funeral. Existe uma tristeza específica que acompanha quem sente profundamente a vida. Mas até nisso reconheço uma espécie de cuidado divino. Não permiti que a amargura se tornasse minha linguagem definitiva. Porque eu poderia ter me tornado cruel. Poderia ter transformado sofrimento em cinismo, abandono em frieza, decepção em orgulho permanente. Poderia ter decidido nunca mais amar, para nunca mais sofrer.
ou usado minhas dores como justificativa para destruir outros. O mundo está cheio de pessoas que sangraram e depois passaram a sangrar em quem estivesse por perto. E talvez uma das maiores evidências da graça de Deus seja que, apesar de tudo que me atravessou, ainda, apesar da minha brutalidade, exista também delicadeza viva dentro de mim. Isso não nasce apenas da força humana. Há algo de celestial preservando certas partes da alma contra a decomposição inevitável deste mundo. Aos 30 e quase 1 anos, começo a entender que maturidade espiritual talvez seja isso. Reconhecer retrospectivamente a presença de Deus nos lugares onde, no passado, sentimos apenas solidão. É olhar antigas tragédias e perceber que havia uma mão invisível limitando o tamanho do desastre. É revisitar memórias dolorosas e descobrir que sobrevivemos não porque éramos fortes, mas porque éramos profundamente amados. E como é estranho o amor de Deus. Ele não funciona como um amor humano, que frequentemente exige performance, utilidade, reciprocidade perfeita. O amor divino parece atravessar inclusive nossas partes mais indignas. Ele alcança o homem cansado que ninguém vê, o filho pródigo cheirando a fracasso. A pessoa que sorri em público, enquanto desmorona em silêncio dentro do carro. Deus encontra seres humanos exatamente nesses lugares, escondido, onde até nós temos vergonha de entrar. Talvez por isso, Cristo tenha sido tão perigoso para os religiosos do seu tempo, porque insistia em amar pessoas que a lógica humana considerava irrecuperáveis. E talvez eu seja uma delas. Não no sentido dramático ou autodestrutivo, mas no sentido honestamente humano, porque quem conhece os próprios pensamentos em noites difíceis entende o quanto precisa de graça. Quem conhece os próprios abismos perde a arrogância espiritual rapidamente. Há pecados que ninguém vê, vaidades sofisticadas, fugas emocionais, elegantes e egoísmo escondido até dentro de gestos aparentemente bondosos. E ainda assim, mesmo sabendo exatamente quem somos por dentro, Deus continua nos chamando de filhos. E isso inevitavelmente me destrói. Não consigo pensar nisso sem lembrar de todas as vezes em que me senti insuficiente. Todas as vezes em que achei que precisava primeiro me tornar melhor, para então merecer proximidade divina. Como se Deus amasse versões editadas em mim, de nós. Mas talvez o evangelho inteiro seja justamente o contrário. Deus nos encontra enquanto ainda estamos cobertos de pó e sangue das estradas. E então começo a perceber que minha vida inteira talvez tenha sido uma sequência de resgates silenciosos. Alguns eu percebi, outros provavelmente jamais saberei. Talvez eu nunca descubra de quantas tragédias fui poupada, de quantas decisões ruins fui impedida e quantas pessoas erradas Deus afastou sem que eu entendesse. Talvez eu nunca descubra as tantas vezes que um atraso aparentemente banal alterou completamente meu destino. Existe uma proteção divina que opera fora do alcance da consciência humana. E só quando envelhecemos um pouco, começamos a enxergar certos desenhos invisíveis entre acontecimentos que antes pareciam aleatórios. Continuar sensível no mundo que endurece as pessoas diariamente é milagre. Continuar íntegro enquanto tantos negociam a própria alma por tão pouco é milagre. Ou amando depois de tantas perdas, ou acreditar em beleza enquanto a realidade é brutal. E talvez eu tenha passado anos esperando manifestações grandiosas de Deus, enquanto Ele, silenciosamente, realizava o maior dos prodígios, preservava o meu coração vivo. Porque olhando honestamente para trás, essa frase resume tudo. Até aqui, este exato momento, este corpo ainda funcionando, apesar do desgaste, esta mente ainda tentando compreender a existência, esta alma que mesmo cansada, ainda deseja luz. E até mesmo esta capacidade de escrever, sentir, amar, criar,
pedir perdão, recomeçar. Mas pode ser que amanhã eu volte a esquecer e retorne ao estado de me preocupar excessivamente ou tente carregar sozinha pesos que nunca foram feitos para mãos humanas sustentarem sós. Sou humano, eu sou falha. Ainda estou aprendendo. Ainda oscilando entre fé e medo, como Pedro, afundando enquanto olha as ondas. E nesse conflito íntimo encontro um eco devastador das palavras de Paulo, talvez uma das confissões mais honestas já escrita por um homem, porque nenhum homem verdadeiramente lúcido escreve uma frase dessas, sem já se ter cansado de si mesmo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso pratico. Porque ser humano talvez seja exatamente isso, carregar simultaneamente fé e falha, lucidez e desordem, convicção e saudade. É amar a Deus e ainda assim questionar. É reconhecer milagres enquanto lamenta perdas. É saber ser conduzido e ao mesmo tempo tropeçar repetidamente nos próprios labirintos internos. E eu tropeço. Mas hoje, pelo menos hoje, quero reconhecer. Houve amor me sustentando o tempo inteiro. O amor de um pai que me viu quando ninguém viu e escolheu permanecer quando os outros partiram. Que escutou lágrimas que jamais se transformaram em palavras e compreendeu silêncios que nem eu sabia explicar. Que com amor me conduziu através de desertos emocionais sem permitir que eu morresse nele. E se existe alguma beleza em mim, hoje, alguma força, alguma lucidez, alguma ternura, alguma capacidade de permanecer, ela não nasceu exclusivamente da minha competência. Nasceu também dessa misericórdia diária, repetida, silenciosa, quase invisível, que me acompanhou até aqui.